Fala galera, como vocês estão? Bom, meu nome é Ivan Stamborovski, estou aqui representando os embaixadores das finanças para mais um vídeo da nossa série Dicionário dos Embaixadores, onde a gente explica basicamente vários termos aí do mercado, né? Traduzindo financeis para vocês, trazendo termos de investimentos e finanças, tentando facilitar aí o entendimento de vocês no meio do aprendizado. E hoje queria trazer um tema importante aqui para qualquer investidor, que é ETFs, né? Mas antes de começar a falar sobre ETFs, eu queria fazer uma distinção. Para a gente falar de ETFs, primeiro a gente tem que entender o que são fundos de investimento e o que é uma estratégia de investimento ativa e uma estratégia de investimento passiva. Então, vamos lá. Bom, fundos de investimento basicamente são formas em que você consegue aplicar o seu dinheiro, dando o seu dinheiro para que um gestor tome conta dele, e aí ele vai juntar esse seu dinheiro que você deu com de vários outros clientes, né, com de várias outras pessoas interessadas que aquele gestor administre o dinheiro. Ele vai juntar esse bolo de dinheiro e vai fazer os investimentos de acordo com a classificação do fundo, de acordo com o que o fundo pode ou não investir, enfim. Então, pode ter fundo de investimento que investe só em renda fixa ou só em ações, tem fundo de investimento que faz, né, o que a gente chama de multimercado, então ele investe em câmbio, ele investe em renda fixa, ele investe em renda variável, em derivativos, opções, enfim, ele pode investir em várias coisas. E aí esses são os fundos de investimento. E aí o que acontece? Como você está dando seu dinheiro para uma outra pessoa gerir, essa pessoa ela vai cobrar uma taxa sobre esse seu dinheiro que você está dando, a famosa taxa de administração, né, dos fundos de investimento, que basicamente é o pagamento dele lá por ele estar gerindo aquele bolo. Então, para um gestor, normalmente, quanto mais dinheiro ele tem sob gestão, mais dinheiro ele ganha na administração, porque a taxa de administração costuma ser uma porcentagem do todo que está sendo administrado, né? E muitas vezes o que a gente vê nos fundos de investimentos também são taxas de performance. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um fundo de investimento de ações pode ter como índice base o Ibovespa, e a taxa de performance pode ser uma porcentagem sobre o que ele ganhar acima do Ibovespa. Ou seja, se o gestor consegue gerar um resultado acima do mercado, você paga um prêmio por isso, né? Então, normalmente, fundos de ações aí 20% a taxa de performance, ou seja, tudo que exceder do Ibovespa, nesse caso, você ficaria com 80% do resultado e o gestor ficaria com 20%, né? Então, essa é uma forma de estimular o gestor a ter resultados consistentes acima do mercado, porque se você tem uma taxa de performance, acaba que o gestor ele é estimulado a ganhar do mercado, né? E aí, falando agora sobre aquela história de gestão ativa e passiva, então, normalmente, fundos de investimento, a gente vê o que a gente chama de gestão ativa. Então, o gestor, ele tem aquele dinheiro, né, que ele consolidou de todos os investidores que tinham interesse em investir o dinheiro com ele, e aí ele vai fazer uma gestão ativa desse dinheiro, ou seja, ele vai buscar oportunidades no mercado ativamente, através das análises dele e de todo mundo que trabalha junto ali, do time de analistas do fundo, né? Então, eles vão buscar oportunidades no mercado que estejam de acordo com a classificação de investimento do fundo. Então, se for um fundo de renda fixa, vão buscar oportunidade de renda fixa. Se for renda variável, vão buscar em renda variável. Se for multimercado, eles vão buscar vários tipos de oportunidade aí, né? E, bom, só que acontece que quando a gente vai falar de ETFs, a gente precisa entender o conceito de gestão passiva. Gestão passiva nada mais é do que você pegar algum bolo, algum índice que já exista no mercado e você basicamente usar aquele índice como um objetivo, né? Então, sua carteira vai ter o objetivo de ser igual àquele índice. Isso é uma gestão passiva. Você não precisa identificar ativamente as melhores oportunidades de investimento. A única coisa que você precisa é escolher um índice para seguir e seguir ele. Então, por exemplo, se você pegar o índice Ibovespa, lá que tem mais ou menos umas 80 ações, em determinadas proporções, né, cada uma, um fundo de investimento que replique o índice Ibovespa vai investir a proporção exata de cada ação dentro do fundo,
de acordo com a proporção desse mesmo ativo no índice. Então, vamos chutar aqui, a Petrobras representa 8% do Ibovespa. Então, um fundo que siga o Ibovespa vai ter 8% de alocação em Petrobras, entendeu? Então, o gestor ele não precisa pensar se ele vai investir ou não na Petrobras, ele só precisa seguir o que já existe, né? Seguir o índice. E esses são fundos passivos, né? E o ETF nada mais é do que um fundo passivo listado em bolsa. Então, o ETF ele é um instrumento que o gestor ele basicamente faz uma abertura de capital do fundo dele na bolsa de valores, arrecada dinheiro de quem tem interesse, né, nesse fundo, e passa a gerir esse fundo seguindo algum determinado índice. Então, aqui no Brasil, o mais comum é a gente ver ETFs que seguem índices de ações, né, mas nos Estados Unidos, que existem muito mais ETFs, uma coisa de 2.000 ETFs lá fora. Lá a gente vê ETFs que investem em renda fixa, que investem em commodities, que investem em ações, que investem em um mix de ações com renda fixa, que investem em fundos imobiliários. Então, tem bastante opção, principalmente lá nos Estados Unidos, quando o assunto é ETF, e todos eles vão seguir algum tipo de índice, né? Então, sempre vai existir um índice que aquele ETF vai estar buscando. Então, basicamente, o gestor, ele diz que índice que ele vai seguir, né? Capta dinheiro do mercado fazendo como se fosse uma abertura de capital, como se fosse um IPO, né, desse fundo, e aí ele passa a gerir esse dinheiro sempre buscando o objetivo de seguir um determinado índice. E aí, como esse fundo passa a ser negociado em bolsa, então ele é um fundo negociado em bolsa, a tradução de ETF, né, que é do inglês Exchange Traded Fund, né, que é um fundo negociado, né, tradeado na bolsa mesmo. Então, por que ele é negociado? Porque ele acaba sendo um fundo fechado, né, ele não capta dinheiro novo do mercado. Uma vez que o gestor faz o IPO e, né, daquele fundo, faz a abertura de capital daquele fundo e arrecada todo o dinheiro para o patrimônio do fundo, ele vai ficar gerindo aquele dinheiro e ele não vai receber novos aportes. Todo tipo de negociação que acontece ao longo do tempo do ETF na bolsa acontece no mercado secundário, ou seja, eu posso ter um ETF comigo que eu comprei e aí eu negocio esse ETF vendendo ele dentro da bolsa de valores. O dinheiro que a pessoa pagou por aquele ETF, né, vai diretamente para mim, não vai para o gestor. Então não entra dinheiro novo para o gestor ter que administrar. Diferente de um fundo de investimento que costuma ser um fundo aberto, e aí o gestor ele recebe esse dinheiro, todo o dinheiro novo de aporte entra para dentro do patrimônio do fundo e o gestor tem que alocar aquele dinheiro. Mesma coisa se alguém quiser sair daquele fundo de investimento, o gestor ele vai ter que vender posições que ele tem alocadas para poder devolver o dinheiro para o cotista porque ele decidiu sair do fundo. Então, quando a gente vai falar de ETFs, é muito importante a gente saber a diferença entre um ETF e um fundo de investimento e uma estratégia ativa e estratégia passiva de investimento, né? Então, lembrando, fundos de investimento, eles são então entidades abertas, dinheiro entra e dinheiro sai deles, dinheiro entra e dinheiro sai então da mão do gestor. ETFs são entidades fechadas, então uma vez só que o gestor capta todo o dinheiro e depois tudo que acontece de negociação fica só no mercado secundário, só entre um dono de uma cota e outro que está querendo comprar, né? E, bem, o fundo de investimento costuma ter estratégias ativas, por isso eles costumam cobrar taxa de administração e taxa de performance mais altas. O ETF vai seguir uma estratégia passiva, ou se ele segue uma estratégia passiva, nem faz sentido ele ter uma taxa de performance, né? Então o ETF não vai ter taxa de performance e vai ter uma taxa de administração bem menor, porque acaba que precisa ter uma expertise de alocação menor. A dificuldade do ETF é mais questões operacionais do que a questão de escolha de ativos mesmo. Então acaba tendo uma taxa de administração menor. Os ETFs, justamente por terem uma taxa menor e por seguirem algum índice, eles acabam sendo ótimas formas de investidores, principalmente iniciantes, começarem com uma diversificação dentro do portfólio com um custo baixo, né? Alocando em algum tipo de investimento que eles tenham interesse, sem ter que
pagar, então sem ter que pagar taxas elevadas, né? Já tem a diversificação e aí com isso eles já conseguem estar expostos à média do mercado, né? E às vezes é difícil da gente achar fundos de investimentos bons. Existem fundos de investimentos ativos bons no mercado, sim, tá bom? Mas às vezes para o investidor iniciante é mais simples não ter que fazer essa busca e escolher por investir em ETFs mesmo. Então, acho que era isso. Vou ficando por aqui. Lembrando de apertar o like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você tem alguém que é interessado no assunto de finanças e investimentos. A gente está lançando um vídeo novo da série do Dicionário dos Embaixadores todos os dias. E lembrando também que toda terça-feira a gente tem uma live aqui no YouTube às 8 horas da noite, falando sobre temas mais atuais e respondendo a dúvida de todo mundo que chega junto no chat, né? Então a gente está completamente aberto para responder qualquer tipo de dúvida. E, bom, aguardo você na live da semana que vem, então, beleza? Então, valeu!